porém as pessoas pensam que querem. Porque quando elas se deparam realmente com a real necessidade da mudança, ou a real verdade dessa mudança, não necessidade ela tem, e ela até reconhece, mas quando ela se depara com isso e percebe e tem contato com aquilo que ela realmente precisa fazer para alcançar, é onde muitas vezes as pessoas acabam desistindo. Só que elas não percebem que quando elas desistem de passar pelo processo, elas estão desistindo delas mesmas. Elas estão deixando de lado o sonho ou o objetivo de serem diferentes, de se tornarem pessoas diferentes. Todos nós temos oportunidade de mudança todos os dias na nossa vida. Mas quantos de nós realmente vamos enfrentar isso? Então isso é possível quando você tem um profissional do seu lado, te ajudando, te mostrando, abrindo a sua mente, te fazendo entender as vantagens de mudança e a desvantagem de ficar onde está. Então esse é o meu trabalho, eu amo fazer o que faço e por isso atendo em consultas, atendo individualmente, atendo pessoas em grupo, palestro e falo por todo o Brasil e até fora do Brasil sobre a importância de você desenvolver inteligência emocional e buscar por essa inteligência. Buscar, porque isto você desenvolve. É isso que eu falo nos meus vídeos do YouTube, é isso que eu falo nas lives no Instagram e é isso que eu quero falar para você nessa aula hoje. Inteligência emocional você desenvolve. Então você não precisa ficar como você está. Você não precisa se manter doente emocionalmente por você se perceber, mas eu nasci assim. Ou então aconteceu um episódio na minha vida e esse episódio me deixou como eu estou. Isso é possível, é totalmente possível. Isso acontece com todas as pessoas, todos os dias. As pessoas realmente sofrem por situações que elas viveram e que as deixaram como estão. Fez você estar da forma que você está, no momento em que você está. Isso é totalmente possível. E é normal. O que não é normal é que você permaneça assim. Então, se você me perguntar, Sueli, autoestima dá para desenvolver? Eu não tenho autoestima. Quantas pessoas explicam isso para mim? Eu não tenho autoestima nenhuma por mim. Então, é aí que eu digo, calma. Você pode desenvolver e ao desenvolver, você vai começar a desfrutar da alegria de ser curada emocionalmente, de ser curado. Você vai começar a se valorizar, a se amar, a gostar de você. Então, a autoestima você desenvolve e não é simplesmente falando. A partir de hoje eu vou ter autoestima. Não, porque você precisa ressignificar tudo aquilo que te machucou. Quem sabe no nascimento, quem sabe na idade infantil, na idade juvenil, na idade adulta. Quantas pessoas se machucam já na idade adulta? E a partir daí elas abandonam a si próprias. E ao se abandonarem, elas então estancam, elas param o desenvolvimento da autoestima, porque isso é diário. Mas é preciso que você saiba o que fazer. E muitas pessoas me procuram e dizem assim, Sueli, mas eu estou fazendo terapia. E isso já me ajudou bastante. E eu ouço muitas pessoas dizerem, eu parei com a terapia, porque parou de me ajudar. Até um certo ponto me ajudou, agora não ajuda mais. Entendo o seu dilema, entendo a sua situação e digo para você, a terapia tem um lugar especial na vida de um ser humano. As pessoas precisam, muitas vezes, passar por esse processo terapêutico. Só que você não pode estacionar aí. Quando você estaciona dentro de um processo terapêutico, ou ele vai te dar alta e dizer que você tá bom, tá curado, e aí você vai ter que viver isso na prática para descobrir se é verdade, e só a sua mente, as suas ações, os seus novos hábitos vão mostrar se você tá curado. Ou você não vai receber alta, e você vai continuar dentro desse processo. E aí um dia você vai dizer, peraí, mas eu preciso de mais, eu estou dizendo isto a você, porque isso é o que eu ouço das pessoas que me procuram, que passam em consulta comigo, e elas dizem, não está resolvendo mais para mim, o que eu faço então? E eu digo, agora é o seu momento de então você entrar num processo de coaching. E se você cortar caminho e entrar hoje no processo de coaching, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Porque qual é o objetivo de um processo de coaching? É te ajudar para que você saia do seu estado atual e entre no novo estado que você sempre sonhou, sempre desejou e ainda não fez. E ainda não viveu essa experiência. Porque, meus queridos, minhas queridas, eu posso dizer para você com todas as letras. Coach é resultado.
É te ajudar a chegar onde você precisa. E isso é ação, isso é mudança, isso é transformação. Isso é mudar o seu modo de pensar, aquilo que você pensa que está pensando certo e que não está. Muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho autoestima, Sueli, porque quando criança eu fui muito humilhado. Então agora eu tenho que aprender a lidar com essa humilhação que eu sofri lá atrás. Peraí, você precisa aprender a lidar ou você precisa superar isso? E como superar isso para se libertar totalmente desse sentimento de inferioridade, de vitimismo que você adquiriu? Porque quando você foi humilhado, tudo isso aconteceu com você. E agora você não se desenvolveu, você não está avançando, você não consegue terminar os seus cursos, você não consegue ter um relacionamento saudável, você não consegue ter uma vida sexual prazerosa, você não consegue comprar sua casa, você não consegue amar novamente. Tudo isso por quê? Porque tudo aquilo que te aconteceu lá atrás está te destruindo no momento presente. Então, por causa disso, você precisa trabalhar a sua autoestima, para que você possa desenvolver novos sentimentos a seu respeito e entender o quanto esses sentimentos são importantes. Existe uma outra questão que também é sempre colocada e que eu quero trazer aqui. Mas acontece o seguinte, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou religioso, eu participo dos cultos de oração, eu participo das campanhas de oração, eu participo da fogueira santa, eu participo de tudo aquilo que a minha igreja me proporciona. Meus parabéns, você deve participar. Vá e participe, porque se você não tiver Deus na sua vida, todas as outras coisas não têm nenhum valor. Porém, o que é importante você entender é que, da mesma maneira como você precisa de um especialista para que você possa curar aquelas partes do seu corpo que você não sabe, você também precisa de um especialista para te ajudar na cura das suas emoções. E é aí que entra o meu trabalho, é aí que eu entro para te ajudar. Porque eu tenho experiência, conhecimento e resultados. Mais de centenas de pessoas já passaram em processos comigo e alcançaram o que queriam. Alcançaram a mudança, encontraram cura, passaram a desenvolver autoestima, amor próprio, valorização pessoal, reconhecimento de quem são e de quem querem ser. E mais, reconheceram aquilo que Deus quer que elas sejam. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, mesmo enquanto cristãos, é muito pequeno, é muito diminuto. Você acaba pensando o seguinte, mas eu tenho esse casamento infeliz, é isso que Deus me deu e Deus me deu, tá bom. Essa é a minha cruz, eu tenho que carregar. E talvez você esteja carregando cruzes que não são suas, que não precisam estar na sua vida. Então, você trabalhando a sua mente, você vai conseguir sim resolver esses problemas e aí você vai estar muito mais livre para viver o sobrenatural que Deus tem para te oferecer. Porque Deus está trabalhando todos os dias para te oferecer o sobrenatural, aquilo que você não pode fazer. E muitas vezes você está se escondendo atrás de uma oração, atrás de uma crença de que eu oro, então como eu oro, para mim está tudo resolvido. E se está tudo resolvido na oração, por que você está infeliz? Se está tudo resolvido na oração, por que você está infeliz? Por que as coisas não mudaram ainda? Por que você continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito há tantos anos? Por que você fala com um e com o outro muitas vezes, dialoga sobre o seu problema, mas quando você volta para casa o seu problema é somente seu? E você continua amargurado, sofrendo esse problema. É sobre isso que eu estou falando com você. É sobre ações que só cabem a você tomar. São ações que Deus não vai poder fazer, mas que você pode fazer. E Ele está te dando entendimento, conhecimento e vai te capacitar para a mudança que você precisa. Então, entenderam a importância do processo de coaching? Entenderam por que você precisa continuar se desenvolvendo? Uma mente saudável precisa continuar no processo de crescimento. Tem pessoas que pensam assim, eu já nasci, já cresci, já tive meus filhos, agora acabou, eu vou parar e vou morrer. Você pode fazer isso com o seu corpo, você pode fazer isso com as suas finanças, você pode fazer isso com as suas amizades, mas você não pode fazer isso com as suas emoções, com a sua mente, porque o seu cérebro está em constante movimento, querendo que você aprenda mais, que você entenda mais, que você pratique coisas novas e diferentes, para que você tenha novos resultados. E é aí que entra, então, o processo de coaching.
Tá certo? Agora vamos lá. Muita gente fala assim, bom, então quanto que é um processo de coaching? Porque uma consulta com um psicólogo hoje está quanto? Uma consulta com um terapeuta está quanto? Faça uma pesquisa. Eu desafio você. Faça uma pesquisa quanto está custando uma consulta com um psicólogo, um terapeuta que possa te ajudar. Agora eu quero que você multiplique isso por 1 ano, por 2, por 3, por 5, por 7, por 10, por 20. Porque é o período que você vai ficar dentro de uma terapia. Eu não conheço ninguém que fez um processo de terapia por 1 ano e saiu curado e renovado do outro lado. Por que que não? Porque a metodologia de psicologia é outra. A metodologia de terapia é outra. É te ajudar para que você descubra o porquê você está sofrendo. O processo de coaching é outra proposta totalmente diferente. É uma proposta para transformação, para mudança, para você entrar em ação e nunca mais precisar de nenhum outro tratamento na sua vida. A proposta do coach é essa. Ela vem para resolver o seu problema. Se não resolver, tem 2 problemas. Ou é o coach ou é a pessoa. E eu posso garantir para você que se eu for a sua profissional, não serei eu. Porque eu tô aqui e eu ajudo 100% pessoas a serem transformadas. E sei e posso dar garantias porque eu sei quem está comigo e quem está comigo é Deus. Agora então falta o seu lado. O quanto você quer realmente uma mudança e uma transformação. Então se você multiplicar a soma desses anos todos que você vai ficar gastando tempo e dinheiro num processo assim, quando você para e olha que um processo de coach dura 3 meses e que tem um valor fechado, sabe quanto passa a custar o coach? Um valor tranquilo que você consegue pagar. E jamais não seria se você não conseguisse pagar, né? Do que adiantaria? E eu ainda tenho meios e modos de facilitar o pagamento para você. Então eu estou aqui abrindo para você como funciona, para que você entenda a partir de agora se você tem realmente um problema de estima que você precisa tratar e precisa resolver. E se não for autoestima, qual outro problema é? Eu trato todas as semanas dos mais diversos temas, para que você possa entender onde é que você está errando, onde é que você está doente, onde é que não está funcionando, para que você possa passar a funcionar depois de um processo. Tá certo? Então vamos lá. O que é autoestima? É o reconhecimento que eu tenho de quem eu sou. Do quanto eu valho nesse mundo inteiro. Qual é o valor que eu tenho? Quando eu entendo isso, eu começo a agir de acordo com o meu reconhecimento. Então por que as pessoas se desvalorizam? Porque elas não conhecem o seu verdadeiro valor. E por que não conhece? Eu posso até fazer a pergunta eu posso até responder aqui a pergunta de uma pessoa que disse assim: mas eu não sou culpada de ter baixa autoestima. Eu não sou culpado de ter baixa autoestima. Eu não sou culpado, eu sou a pessoa que estou sofrendo. Eu não tenho culpa disso. E aí eu digo para você o seguinte: você não tem culpa de ter sido agredido. Você não tem culpa, muitas vezes, de ter sido agredida. E quando eu digo agredida, eu estou falando aqui da situação que te levou a ter baixa autoestima. Talvez isso seja desde o ventre, desde que você nasceu. Que você está sofrendo ataques à sua pessoa. Porque existem pessoas que foram geradas em momentos totalmente turbulentos, em que a mãe foi agredida, humilhada, ofendida, abandonada. E isso com agressões verbais, físicas, morais e etc. Isso tudo pode acontecer? Sim. Você é culpado? Não. Você não é culpado pelo mal que você sofreu desde o seu ventre até você nascer e infância e tudo mais. Mas existe um momento, um ponto da sua vida em que você passa a ser culpado. E se eu tô falando com você que é adulto e tá me ouvindo, eu quero que você entenda. Você não tem culpa de ter sido atacado, humilhado, ofendido e ter, infelizmente, sofrido emocionalmente ou fisicamente e também emocionalmente, para chegar a ter baixa autoestima. Mas a partir do momento em que você mantém esse sentimento, você passa a ser culpado. Então entenda, o motivo que te levou a ter pode ser que você não tenha culpa alguma. Pode ser. E por que eu disse pode ser? Porque só diante de uma análise é que a gente vai saber se a culpa realmente é totalmente sua ou não, ou de outras pessoas, para que você tenha adquirido esse sentimento negativo, ou a falta do sentimento positivo, que é ter autoestima. Mas a partir do momento em que você já é adulto, tem uma mente saudável e pode escolher entre o bom e o ruim, o certo e o errado, e você continua com baixa autoestima, agora a culpa é sua.
E é com você que eu quero falar a respeito dessa culpa que agora é sua. Porque enquanto não era sua, realmente você era vítima. Mas a partir do momento em que você passa a ser responsável pelos seus próprios sentimentos, a partir de aí você se torna culpado. E é aí que eu quero falar com você que cabe a você começar a mudança. Então, entende? Você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, Sueli, eu não tenho culpa de ter a baixa autoestima. Você pode não ter tido culpa de ter adquirido, mas você é culpado por mantê-la na sua mente. E por que você está mantendo a baixa autoestima na sua mente? E isso está passando para suas emoções e também para o seu comportamento, para as suas ações. Por que você está mantendo isso? Também só podemos descobrir com análise. Só analisando e conversando e questionando e fazendo você enxergar o que de fato aconteceu e por que é interessante para você manter isso. Porque a partir do momento que a culpa é sua, cabe a você decidir o que fazer e por que fazer e por que é interessante a você manter isso na sua vida. Aí você pode falar, peraí, Sueli, então você está querendo dizer que agora eu tenho baixa autoestima porque eu quero? É porque eu quero? E eu quero dizer para você, não se choque comigo. Eu quero que você entenda e compreenda que sim. É uma questão de decisão agora. É você quem decide ter ou não. Porém, eu preciso te dizer uma outra coisa, te passar uma outra informação. Somente 2% da população consegue fazer isso sozinho. Então, esses são os privilegiados, são. Por quê? Porque eles têm um desejo muito grande de superação. E eles se superam a cada dia. Sozinhos. São os autodidatas? São. Em outras palavras, são. Eles são autodidatas das emoções. Eles conseguem fazer isso sozinhos. Quando eles veem alguma coisa, quando eles aprendem uma lição, quando eles veem alguém caindo, eles aprendem com aquilo e dali eles tomam novas decisões. E talvez você conheça pessoas assim. Porém, são só 2% de 100. 12% desses mesmos 100 precisam de ajuda. Não tão grande, mas precisam de ajuda. Eles são as pessoas que pegam mais rápido. Eles vão mais rápido e eles conseguem, puxa, entendi, vou fazer diferente e vou mudar a minha vida. 86% não aprende fácil nem sozinho. 86% da população. E eu não estou dizendo que são pessoas ignorantes, não estou dizendo que são pessoas fracas nem doentes, eu estou dizendo que é 86% da população. O que essas pessoas têm, nós só podemos saber ao estudar a mente delas. Nós só podemos descobrir quando a gente para e fala, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui com você. Aí a gente vai entender que essa pessoa é mais frágil, sim. Tem mais dificuldade, sim. Mas eu não disse em momento nenhum que não são pessoas inteligentes. São pessoas que se machucaram muito mais, são pessoas que sofreram muito mais, se entregaram a um sofrimento por um período muito intenso e por conta disso elas não conseguiram. A mente já está travada na dor. A mente está travada no sofrimento. A mente está travada no sentimento de insignificância. A mente está travada no vitimismo. Então é preciso que essas pessoas recebam ajuda, sim. E é preciso um processo transformador, ativo, que a pessoa entre em ação. Do contrário, ela não sai dali. E aí ela vai ser vítima de quem? Ela vai ser vítima do chefe, do pastor, do marido, do amigo, da vizinha. Ela vai ser vítima, a vida inteira ela vai ser vítima. Ela vai olhar para ela e ela nunca vai saber o que fazer, nunca. Nunca vai cair a ficha para ela de que ela precisa levantar dali e assumir a própria vida e viver a própria vida. Tomar as próprias decisões. Ela não entende que tem livre-arbítrio. Ela não entende. Porque ela não sabe o que fazer com o cérebro que ela tem. Porque a vida inteira ela fez e ficou com a mente dela à mercê das outras pessoas. Por crenças, por medo, por traumas, por fobias, como eu já falei. Então, essas pessoas, esses 86% da população, precisam primeiro entender que precisam de ajuda, para depois buscar ajuda. Então, qual é o meu trabalho aqui? Te ajudar para que você realmente entenda em que lugar você está, em que momento você está vivendo da sua vida. E se você é tão importante assim que vale o investimento.
Porque quando eu ouço pessoas chegarem até mim e falarem, Sueli, eu ouvi sua mensagem, aquilo é pra mim, eu entendi, eu preciso de transformação, me ajuda. E aí a gente começa então a explicar pra pessoa e fala e mostra como é e como não é. E a pessoa fala, tá, mas quanto custa? Eu falo, custa X. E eu vou te ajudar nesse processo para que fique fácil para você pagar. E a pessoa vira as costas e nunca mais me dá notícias, eu entendo o quanto ela é importante para ela mesma. Porque ela está colocando toda a vida dela num valor financeiro. Ela está colocando toda a vida dela e tudo aquilo que ela quer ser numa possibilidade de mudança que vai acontecer por um milagre algum dia. Só que não acontece. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender. Sueli, quanto custa? Eu te pergunto, quanto você vale? Quanto você vale? Quanto você vale para tudo na vida? Quanto você vale para continuar dentro desse estado em que você não se valoriza? Quanto você vale para continuar aceitando que a vida te dê o que ela dá? E deixa a vida me levar e a vida vai te levando. Quanto você vale para você aceitar isso? Quanto você vale para você continuar numa vida de infelicidade, de maus tratos, de sonhos inalcançáveis, de palavras não ditas? Né? Porque quantas pessoas dizem assim, ai, eu queria ter dito isso, isso e isso, eu queria ter falado aquilo para aquela pessoa, eu devia ter falado aquilo para o meu ex-marido. Tá, mas você não falou. Querer ter dito é uma coisa, dizer é outra, muito diferente. E onde está a sua coragem, onde está o seu amor próprio para você se valorizar e ter inteligência emocional para saber lidar com isso? Então é sobre isso que eu estou falando, queridos. Então, ter baixa autoestima pode não ser culpa sua, pode não ser. Repito, porque só fazendo uma análise profunda da sua história, do seu caso, dos seus medos, dos seus traumas, das suas angústias, das suas fobias, é que eu vou concluir se isso realmente não é culpa sua ou é. Agora, a outra parte eu digo para você, se você se mantém com baixa autoestima, aí a culpa é sua. Então olhe para você e eu te digo uma coisa, vá no espelho, olhe no espelho e diga para você mesma, eu tenho da vida o que eu mereço. Porque se você não faz nada por você, você não investe em você, ou você está investindo de maneira errada e de forma errada, infelizmente você vai receber da vida aquilo que você está pagando para ter. Sim, porque a gente paga, viu? Todos os dias. Todos os dias a gente paga, todos os dias a gente investe para ter o que a gente tem. Tá certo, então? Então vamos lá? Eu tenho aqui uma primeira pergunta. Nossa, eu tenho várias perguntas. Sou muito negativo, acho que nada dará certo para mim. Como resolver? Olha só, sou muito negativo, acho que nada dará certo para mim. Como resolver? É o exemplo típico de uma pessoa com baixa autoestima. Negativo, não acredita em si mesmo, não acredita na sua capacidade e fica sofrendo sem saber o que fazer. E eu vou dizer para você aqui, Roberto. Sou muito negativo, acho que nada dará certo para mim. Como resolver? Desenvolvendo autoestima. Desenvolvendo. E desenvolver significa o quê? Começar de uma maneira mais lenta, ir aumentando, até ser satisfatório para você. Até você olhar para você e dizer, nossa, eu estou satisfeito com o resultado do que eu fiz por mim. Eu fiz uma reforma. Eu já disse e repito, eu amo aquela frase, né? Desculpe o transtorno, mas estamos em reforma. Porque muitas vezes você tem que fazer isso mesmo. Olha, desculpa você que achou que eu ia morrer depressivo. Desculpa você que achou que eu nunca ia dar a volta por cima. Desculpa você que está achando que a minha vida ia acabar assim. Mas eu estou em reforma agora, porque eu vou mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero ter o que eu nunca tive. Então, vai depender de quem? Vai depender de você. A partir do momento em que você compreender a sua culpa nisso, tá bom? E por que eu vou entrar aqui na culpa? Tenho culpa, não tenho culpa? Porque muitas pessoas, quando descobrem que pode ter participação nesse sentimento tão negativo e tão destrutivo, sabe o que elas fazem? Elas encontram um culpado. E eu tinha um professor que dizia para mim, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Então, se a culpa é minha, eu ponho onde eu quero, você é o culpado pela minha baixa autoestima. Você destruiu minha vida. Você acabou comigo. Você não me ajudou. Por isso eu sou quem eu sou. Isso é mentira. Mas é uma mentira que você conta pra você. Você está contando para você mesmo que o seu problema, a dificuldade que você tem hoje em lidar com os seus problemas emocionais é culpa do outro. Só que eu garanto para você, com todas as letras, que não é. A culpa não é do outro. A culpa de você se manter com baixa autoestima é sua.
Por isso que quando eu digo entre num processo de coach comigo, eu estou chamando você. Porque se o culpado fosse o outro, eu chamaria o outro. Eu diria pro outro, vem aqui você fazer coach comigo para poder ajudar aquela pessoa que você machucou e que hoje está jogado aí em algum lugar sem poder se cuidar porque não se gosta. Percebe? Eu não posso chamar quem te agrediu, eu tenho que chamar você, a mente é sua. A mente é sua, a vida é sua, o dinheiro é seu, o sonho é seu, as frustrações são suas. Então quem é culpado de se manter assim? Infelizmente, você. Certo? Então vamos lá. Sou extremamente ciumento. Desconfio de tudo sobre minha namorada. Tá ruim então, hein, Marcos? Extremamente ciumento. E tem gente que acha assim, eu não tenho problema nenhum, eu só sou ciumento. E o meu ciúme está quase acabando com o meu relacionamento. Ciúmes é um sinal claro, claríssimo de baixa autoestima. Ciúmes é um sinal claro de baixa autoestima. Se você está vivendo um relacionamento tóxico por conta do seu comportamento ou do seu companheiro, da sua companheira, do seu esposo, da sua esposa, pode ter certeza que essa pessoa ou você tem baixa autoestima. E por terem baixa autoestima, não estão sabendo conviver. Se você é o ciumento ou se você sofre com alguém com ciúmes, a coisa fica até mais grave, porque se você é o ciumento, você está judiando de alguém. Se você sofre com outra pessoa, você está se permitindo sofrer. E outra, espera um pouquinho, eu não estou falando aqui de separação, hein? Nem de divórcio, de modo algum. Eu nunca apoiei e nunca vou apoiar divórcio, exceto situações em que realmente se veja aí, se note aí abusos extremos, abusos e etc. Do contrário, sempre que for possível se tratar, cuidar, para que o relacionamento seja renovado e se mantenha saudável, nossa, essa é a solução. Porque veja bem, se divorciar fosse a solução, todas as pessoas se divorciariam, todas trocariam de companheiros, todos seriam felizes. Mas infelizmente não é verdade. A grande maioria das pessoas que casam, descasam, casam de novo, casam de novo, casam de novo. Por quê? Porque elas estão na eterna busca de encontrar uma pessoa que se encaixa a elas, quando são elas que precisam se mudar, se transformar para viverem com as outras pessoas. Então vamos lá, vamos entender aqui. Como então eu faço para ter autoestima? Existem 3 coisas primordiais que não podem faltar na sua vida e a compreensão disso vai mudar tudo para você. E eu quero te dar isso aqui agora. Você precisa entender qual é o seu lugar na sua vida. Quando você entender isso, você vai poder desenvolver autoestima. Presta bastante atenção porque eu vou te ensinar um segredo. Esse segredo é para você que está aqui comigo. Eu quero te ensinar uma coisa. Na sua vida, na sua existência, você como pessoa precisa entender qual é o seu lugar na sua vida. Se você não entender qual é o seu lugar, você não vai conseguir desenvolver autoestima. Então, entenda. Todos nós entendemos que fomos criados de alguma maneira. Nós somos de um país cristão. Brasil é um país cristão, laico, mas cristão, né? E que dá, então, você é livre para seguir o que você quiser. É um país que não impõe a ninguém uma religião. Todos somos livres, mas todos somos, por base, nas nossas raízes, cristãos. Haja visto lá atrás por quem fomos evangelizados lá atrás. Então, lá no início vieram, então, né, os padres que fizeram todo o trabalho de evangelização aqui, com os índios que aqui viviam, e daí saímos, todos conhecem a história, eu não vou entrar na história agora. Mas isso trouxe, então, para nós uma base religiosa cristã. E como cristãos, todos nós sabemos que Deus nos criou. Então, em que lugar Deus deve estar na vida da pessoa que tem autoestima? Em que lugar Deus deve estar? Deus deve estar em primeiro lugar, acima de tudo. Ou seja, você não ama, você não adora ninguém antes de Deus, mas Deus primeiro, certo? Tiveram essa compreensão. Se você tiver isto como base na sua vida e entender isso como isso sendo parte da sua vida e que deve ter o lugar correto, Deus vai estar no lugar certo. Ou seja, você não vai amar mais o seu filho, mais a sua filha, mais o seu cônjuge do que Deus. Você não vai amar você mais do que Deus.
Você vai amar Deus primeiro e acima de tudo. Mas vamos agora então entender o que vem depois na mente da pessoa que tem autoestima. E é impressionante que antigamente, quando lá atrás eu comecei a desenvolver o meu trabalho em palestras, em igrejas, em clubes, em programações, em empresas, as pessoas diziam assim, o meu próximo mais próximo. Quem é a pessoa que vem abaixo de Deus? É o próximo. As pessoas diziam isso. É o próximo que vem abaixo de Deus. E você vem onde? Nós perguntávamos. E a pessoa dizia, abaixo do próximo. E aí havia todo um trabalho para fazer as pessoas entenderem que não é assim. Que quem vem logo abaixo de Deus é você. É você quem precisa se amar primeiro. E isso ainda é uma luta, ainda é uma dificuldade para as pessoas. Porque as pessoas pensam que tem que amar o próximo primeiro. Existe uma inversão errada aí de compreensão e não é assim que funciona e você precisa aprender que não é assim que funciona. Você deve se amar, depois de você amar a Deus, você se ama. Depois de você se amar, aí você vai amar o próximo. Então entenda que se estivesse numa escala, seria Deus, você e o próximo. É dessa forma que acontece. Agora, como que você vai entender isso e colocar isso em prática? Porque aí o que nós notamos com o decorrer dos anos, muito tem se falado sobre amor, autoestima, valorização pessoal, beleza, autoimagem, muito tem se falado sobre isso nas redes sociais. E é bom, é excelente que se fale. Porém, as pessoas passaram a falar que elas têm que amar primeiro a si mesmas e depois o próximo. Só que elas não praticam isso. Elas falam porque elas ouvem os outros falarem. Elas falam porque elas leem no Facebook, elas leem uma frase muito bonita, se ame hoje em primeiro lugar, a pessoa sai falando, se ame em primeiro lugar. Quando ela se encontra com a primeira pessoa que fala pra ela calar a boca, ela cala a boca. Quando ela se debate com a primeira pessoa que ela julga ser muito mais bonita do que ela fala, eu não presto mesmo, eu sou feia mesmo. O fulano tem um casamento feliz, que o fulano merece, eu não mereço. Isso tudo é o quê? Apenas palavras. Você está falando para as pessoas que você tem autoestima. Você está divulgando essa verdade, mas você não vive isso para você na prática. Então, o que adianta falar se você não pratica? O que adianta postar no Facebook uma frase linda, maravilhosa de Daniel Goleman e do Augusto Cury e de tantos outros, sendo que você volta para casa, põe sua cabeça no travesseiro e chora de noite. E sofre. E pior, quando você tem que levantar no outro dia, se arrumar e enfrentar aquela mulher que você julga muito mais bonita do que você. Ninguém falou, é você que julga. Você na frente dela, você treme, arrepia e fala, não, pelo amor de Deus, eu não posso me indispor com essa pessoa, ela é muito mais do que eu. Eu não posso falar pro meu marido o que eu gosto e o que eu não gosto, porque eu tenho medo, ele é muito mais do que eu. Ele é sim um homem maravilhoso, eu não sou nada. Então percebe? Você é bom para falar, mas na prática você não faz. E isso não te ajuda, muito pelo contrário, isso te destrói. Isso afirma para você cada vez mais o quanto você de fato e de verdade não tem autoestima. Haja visto o lugar que você está, haja visto o que você tem feito. E quando eu estou dizendo lugar, eu estou falando de emoção. Olha o ponto que você está, olha a vida que você tem levado emocionalmente falando. Então as pessoas se dividem também nesse momento em duas classes. E eu preciso falar sobre isso com você. A classe das pessoas que são culpadas, sim, pela sua baixa autoestima. A classe das pessoas que desenvolvem isso cada vez mais. No vitimismo, no coitadismo, no outro é ruim, eu sou bom. No outro é ruim, eu sou coitado. Então a pessoa se divide nisso, se divide em duas classes. A pessoa que sempre vai se sentir inferior. E ela mostra isso pelas suas atitudes. Ela mostra isso pelas suas atitudes. Como? Porque ela é sempre a pessoa que não encaixa no espaço. Não, eu não. Aquele vitimismo, aquele coitadismo, aquela culpa, aquela situação de pena. Ela sempre se coloca no lugar em que as pessoas tenham pena dela. E ela vive disso, ela se alimenta disso. E existe o outro lado, que é a turma que sofre com a baixa autoestima da mesma forma, não desenvolveu, só que ela desenvolveu uma couraça. E com essa couraça, o que ela faz? Ela grita para todo mundo que ela é a boa.
Não, eu sou bom, eu sou a boa, eu sou a melhor. Ela é que fala mais alto, ela é que grita, ela é que pá, 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 pá. Nossa, não, eu tiro a melhor nota. Olha, eu tirei a melhor nota, eu consigo, eu sou bom. Porque é um jeito de disfarçar o que ela sente de verdade. É o jeito desse homem, e quando ele vai lá e ele fala assim, olha, ninguém é melhor que eu. Ih, sai da frente, eu sou o melhor. A grande maioria desses homens sofrem de baixa autoestima. Quando chegam em casa, eles tiram aquela couraça e sofrem com quem eles são. Porque no fundo, ele faz aquilo apenas e tão somente para que ninguém perceba que ele sofre de baixa autoestima, que ela sofre de baixa autoestima. E aí essa mentira que ela conta para ela mesma, essa mentira que ele conta para ele mesmo, vai ficando cada vez mais caro. Caro ao ponto de estar a poder de remédios. Porque uma hora a mente não aguenta mais, então a pessoa precisa de medicação para então sobreviver. Então, a pessoa não tem autoestima? Não tem, mas ela ainda assim ela consegue desenvolver. Olha como a mente do ser humano é incrível, é maravilhoso, né? O cérebro é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é incrível quando Ele nos deu essa máquina tão potente, tão poderosa e que, detalhe, pode ser desenvolvido. Já pensou se todo mundo viesse com o cérebro pronto? Ó, você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assim. Então nós não seríamos livres, não existiria livre-arbítrio, nós seríamos robôs. E não foi isso que Deus fez com você e comigo, muito pelo contrário. Ele nos deu um cérebro que cabe a nós desenvolvê-lo. Cabe a nós ensiná-lo. Cabe a nós praticar aquilo que a gente quer ter até a gente ter. Ah, eu quero tanto ser uma mulher amável. Eu quero tanto ser uma mãe generosa. Esses dias atrás eu conversei com uma mulher que ela falou pra mim, Sueli, eu quero tanto ser uma mulher diferente. Eu sou agressiva, eu bato no meu filho, eu humilho meu filho. Eu não aguento mais isso porque eu também sou religiosa. Eu vou pra igreja, quando eu chego na igreja eu vejo que não dá certo o que eu faço com o que eu vejo e eu não tô conseguindo fazer isso. E a criança tá sofrendo humilhações nas minhas mãos. Uma mãe falou isso pra mim. Eu humilho meu filho. Eu perdi o meu marido e eu estou descontando a dor disso no meu filho. Então, quer dizer, e aí eu digo para a pessoa, bom, então os próximos passos serão esses aqui. Vamos partir para os próximos passos. E você vai poder desenvolver, e você vai poder transformar essa história negativa da sua vida numa história positiva. Se nós, seres humanos, não tivéssemos essa capacidade de desenvolver o nosso intelecto cada dia, de que valeria viver? De que valeria viver? Imagine se um assassino só pudesse ser assassino a vida inteira e ele não pudesse se transformar. De que valeria viver? Se uma pessoa pobre tiver que morrer com o pé na lama dentro de uma favela, de que valeria viver? Se uma pessoa tivesse que ter um sonho na vida e esse sonho nunca pudesse ser realizado, de que valeria? Aí sim a gente teria que questionar, peraí, que Deus é esse que me colocou no mundo e eu estou aqui preso numa gaiola de onde eu não posso sair, a minha mente não vai, eu não posso ir para lugar nenhum. Isso seria um Deus injusto. Só que o nosso Deus não é assim. É na tua mente, é no seu cérebro que reside o seu computador central, que vai fazer com que você transforme, com que você se transforme. E é muito importante você entender isso, não é Deus que te transforma. E aqui eu falo para você que é religioso, que talvez já tenha se deparado muitas vezes com aquele versículo fantástico, verso áureo do Novo Testamento. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o verso áureo de todo profissional que trabalha com a mente. Transformai-vos. Mudem tudo. Não tá bom? Muda. A mente é um objeto, um órgão que pode ser mudado. E Deus te deu essa capacidade. E só você tem essa capacidade. Exceto, é claro, situações de abuso, em que você viva com uma pessoa que tem como meta te destruir. E tem muitos casamentos assim. E o marido começa a fazer, inclusive... eu vi recentemente um filme indicado justamente para entender melhor esse comportamento humano, em que o homem faz com que a mulher seja transformada numa louca e ele faz isso com palavras.
Ele vai humilhando essa mulher, humilhando. É um filme muito antigo, de 1943, se eu não me engano. Muito bem feito, as atuações são ótimas. E no filme, então, os personagens vão mostrando a história do autor. E o autor criou o filme para ajudar mulheres que já sofriam com isso naquela época. Mas é um filme que mostra como que uma pessoa destrói a mente da outra com palavras. Então ele humilhava, ele punha em dúvida, questionava o que ela fazia, o que ela não fazia, e a mulher já estava vivendo a poder de remédios, porque o marido sugestionava a mente dela. Então, uma mente pode ser moldada por você ou por outra pessoa. Se for por outra pessoa, é você que está permitindo que aquilo que a outra pessoa fala tenha mais valor para você do que aquilo que você é. Então você vai se permitindo que o outro trabalhe na sua mente, mude sua mente. A outra forma é quando você não acredita no seu potencial, quando você acredita que você nasceu para sofrer, nasceu para isso e não vai mudar. E quando você faz isso, você limita a sua capacidade e você limita o poder de Deus. Porque Deus pode maravilhas pela sua vida, depende de você querer. Então, entendem como é possível sim desenvolver a autoestima? Entendem como é possível sim trabalhar essa mente capaz, potente, incrível que Deus te deu? Então, para que você está sofrendo? Então, por que você continua com baixa autoestima? Porque você não sabia nada disso? Então, ótimo, meus parabéns. Acabei de te explicar. Porque eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor. Então, busque saber o que fazer. Busque saber o que fazer para poder se curar. E o que eu te direciono é que você marque um horário comigo. Marca uma consulta comigo, tá aqui o meu número, e você vai poder então marcar um horário e nós vamos poder conversar sobre o seu problema, aquilo que te afeta, e vamos desenvolver um processo para que você possa sair disso e encontrar a alegria de viver. Aqui tem uma outra pergunta: quando fico estressada, saio e compro tudo o que vejo. Já estourei meu cartão, como solucionar isso? Você vê, a pessoa tem problemas com ela mesma. E quando ela é contrariada por alguma situação, ela então sai e tenta mostrar para ela mesma que ela pode. Então esse comprar em excesso, esse desespero por comprar, é uma forma da pessoa poder expor que ela tem poder. Ela não é essa pessoa tão insignificante que as pessoas dizem ou que ela está se limitando. Ela quer dar um grito de liberdade, ela dá esse grito comprando. Né? Ela dá esse grito saindo e comprando, aí ela acaba prejudicando a sua conta bancária, ela envolve todos os cartões e quando não ela pede para outros e ela vai fazendo isso de modo que ela consiga expor para todo mundo que ela tem condições, que ela não é uma pessoa qualquer. Então ela está de certa forma fazendo o quê? Ela está buscando um jeito de provar para ela mesma que ela pode, então ela gasta. Mas no entanto, quem é que tem que pagar as contas? Quem é que tem em casa 10 saias da mesma, 10 peças da mesma coisa e compra em todas as liquidações e compra em tudo? Quem é que tem os armários cheios e acaba se tornando acumulador e não usa tudo aquilo e a casa está lotada de coisa e não sabe o que fazer porque simplesmente compra. Não pode ver uma oferta, não pode ver uma promoção, não pode ver um produto novo, não vai nem usar o produto, nem usa. Mas compra, o consumismo está na mente dessa pessoa. Ela quer consumir de todas as formas, porque dessa forma ela consegue provar para ela mesma e para os outros também, é óbvio, que ela é uma pessoa que ela tem domínio, que ela tem poder sobre ela mesma, o que na realidade não é verdade, né? Então a pessoa está sofrendo, está gastando, está abusando, porque dessa forma ela quer então mostrar para todas as pessoas que ela é saudável emocionalmente, por isso que ela gasta. E porque ela tem bala na agulha, né? Por isso que ela compra. É deficiência emocional. Tudo aquilo que não é, que é disfunção é doença. Comprar é gostoso? Gente, quem é que vai dizer que comprar não é gostoso? Comprar é o momento da sua recompensa. Isso que é comprar. Então você trabalhou, agora você quer comprar, porque é a sua recompensa sair e comprar. E é merecida, ótimo, é merecida mesmo. Se você trabalhou e vai comprar, é merecido. Só que a pessoa que tem a saúde emocional equilibrada, ela sabe até quanto gastar, ela sabe até quanto guardar, ela sabe até quanto investir, porque ela pensa não só no hoje, ela pensa no amanhã. Mas a pessoa com baixa autoestima e que tem essa tendência, ela foge para esse lado, ela não tem essa compreensão.
Ela acha que é comprando que ela consegue ser feliz. Eu já ouvi de muitos e muitos clientes dizerem, bom, eu não posso fazer nada nessa vida, eu não posso namorar quem eu quero, eu não consigo casar com quem eu quis, eu não consigo ter filhos, então eu posso pelo menos comprar. Então veja, ela usa o problema que é gritante na mente dela, no qual ela se sente inferior, para poder superar comprando. E quem tem pouco dinheiro compra dentro dos seus limites, ou estoura os cartões, ou fica endividado. Mas não demora muito, ela acha uma promoção, e aí ela vai lá e paga um pouco da dívida, consegue o cartão de novo e compra tudo de novo, e ela vive nesse círculo vicioso de se endividar e pagar, se endividar e pagar, se endividar e pagar. Quando o que ela precisaria era o quê? Resolver o problema emocional. Quando ela resolver o problema que a leva a ter baixa autoestima e a tentar suprir as suas falhas emocionais com compras, ela não precisa mais comprar, ela vai ter satisfação em comprar o suficiente. Mas quem é disfuncional não enxerga dessa forma. Então, a gente precisa entender que quando as coisas estão na ordem, quando o amor que você tem por Deus está em primeiro lugar, quando o amor que você tem por você está abaixo de Deus, ninguém ocupa o lugar de Deus, mas ninguém também ocupa o seu lugar. Certo? E depois de se amar, você se abastece do amor que vem de Deus, você se ama, agora você tem amor para entregar para todas as outras pessoas. Independente delas serem boas com você ou serem más, independente de você ser amigo delas ou não. Você esquece essa escala de eu vou gostar, vou amar de uns e vou detestar e reprovar e me afastar de outros. Não. Quem começa a entender o verdadeiro amor de Deus em si, começa a entregar o verdadeiro amor de Deus para o próximo. E isto é um processo. Não é assim, você fala, opa, a partir de hoje eu amo todo mundo e acabou, respeito todo mundo, vai ser tudo diferente. Não, essa é a decisão. Agora você precisa partir para ação. É quando você começa a agir dessa forma que as coisas mudam de fato e de verdade. E para isso você precisa de acompanhamento profissional. Não dá para você fazer sozinho. Lembra que eu falei? 86% das pessoas não conseguem sozinhos. Então é preciso ajuda profissional. E é preciso de uma ajuda ativa, cognitiva, que te leva a agir. E não apenas a saber que você tem esse problema. Saber você já sabe. Agora você precisa tratar. Para ser uma nova pessoa, viver um novo momento da sua história. Tá bom? Ainda dá tempo? Dá tempo dessa aqui. O Jair falando, não consigo namorar. Inicio um namoro, mas logo acaba, me sinto inseguro e frustrado. Não consegue namorar. Por que não consegue? Porque infelizmente tem problemas emocionais. Dentre eles, a baixa autoestima. Não vai conseguir, Jair. Infelizmente, eu tenho que ser sincera com você. Inseguro, se sentindo dessa forma, você não vai conseguir enquanto você não tratar a mente. E eu estava falando sobre isso esses dias, já tem uns 3 dias com um cliente. Ele disse, já tenho 50 anos, não consigo namorar. Isso faz tempo que acontece na minha vida. É nítido o problema dele, é o mesmo problema do menino aqui. Inicio um namoro, mas logo acaba, me sinto inseguro. E esse é um caso que a gente vê muito nos encontros de solteiros. Nós temos o projeto Viver e Vencer, que leva pessoas, homens e mulheres, solteiros, viúvos e divorciados, para um encontro de final de semana, onde a gente tem palestras e oportunidades de ajudar essas pessoas a desenvolverem autoestima. São 3 dias fantásticos e que as pessoas que aproveitam cada momento saem de lá com novas perspectivas. E esse é um caso típico de que acontece no encontro de solteiros. As pessoas chegam lá dessa forma, são inseguras, vivem se comparando com as outras. Esse é um dos sintomas nítidos em quem tem baixa autoestima. As pessoas se comparam o tempo inteiro com as outras. Por que se compara? Porque não se acha capaz. Não se sente capaz de conquistar aquilo que tanto sonha. Então ele começa a se comparar com quem consegue. Ele olha quem consegue e fala, nossa, mas fulano consegue, o que acontece que o fulano consegue e eu não consigo? E quando se compara, se sente infeliz, porque olha e fala assim, poxa vida, é comigo, eu sou assim, o problema sou eu sou a pessoa problemática. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui com todas as letras, se tem uma coisa que me enfesa, é quando uma pessoa diz, o problema sou eu sou o problema, nada dá certo pra mim, eu não dou certo na vida. Gente, eu fico... Nossa, isso é uma das coisas que realmente me irrita, é isso. Porque isso não é verdade. Se você está acreditando nisso na sua vida, entenda, isso não é verdade.
Você não é inútil, você não é incapaz e as coisas não são ruins só para você. Então para um pouco e pensa. Olha para todas as pessoas do mundo, existem pessoas de todo tipo, de todas as formas, em todos os lugares. Qual a diferença entre o vencedor e o perdedor? Porque infelizmente tem os perdedores. A diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor acredita. Ele acredita. E o perdedor, ele não acredita. E ele não acredita nele, ele não acredita em Deus e ele não acredita nas pessoas. O que acredita, o vencedor, ele acredita em Deus, ele acredita nele e ele acredita nas pessoas. Quando ele bate numa porta buscando um emprego ou uma oportunidade, ele acredita naquilo. Por isso que ele consegue. É a mente que é processada diferente. E como diz em Provérbios 27:3, se eu não me engano, do jeito como você pensa na sua mente, assim você é. Isso, gente, não é PNL, viu? Isso não é PNL, isso não é autoajuda, isso é fato, isso é bíblico. Do jeito que você pensa na sua mente, assim é, está em Provérbios, o sábio Salomão falou. Depois dele, todos os psicólogos e coaches da vida entenderam isso, é lógico. Deus já pôs na Bíblia pra gente aprender mesmo. Então, se você acredita que você pode, você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Porque tem uma mágica nisso? Não, porque a partir do momento que você acredita em você, você vai investir naquilo. É simples. Eu vou dar um exemplo do bolo. Gente, a coisa mais simples da vida é fazer um bolo. Isso faz parte da vida de cozinheiro. Então, quando você quiser comer um bolo, você vai ter que pegar a receita, os ingredientes, ter certeza que você tem gás, que tem energia, ou vai bater esse bolo na mão, ou tem energia elétrica, ou tem energia no braço, e você vai bater esse bolo. E você vai seguir a receita até dar certo. É assim que funciona. Você fez o bolo? Fez, aprendi a fazer. Ótimo, deu certinho, meus parabéns. Mas isso não significa que você tem experiência em fazer bolo. Você fez a receita e deu certo porque você seguiu o passo a passo. A segunda vez você vai fazer de novo. Se você for atento e observar a receita, você vai fazer de novo o bolo bem feito. Terceira vez vai fazer bem feito. Quarta vez vai fazer bem feito. Na 10ª vez, na 15ª vez, você não precisa mais de receita. Você já tem até os ingredientes na cabeça. Já sei fazer esse bolo. Isso aqui para mim é coisa que eu consigo. Você aí se tornou, então, experiente. Depois de você fazer esse bolo 50 vezes, em situações diferentes, em lugares diferentes, em fornos diferentes, com ingredientes diferentes, aí você vai poder se dizer, eu sou expert nesse bolo, nesse. Porque bolo tem diversos, não é verdade? Mas eu sei fazer esse bolo. E quando alguém te perguntar, você vai falar, eu sei fazer esse bolo. Porque eu ensinei o meu cérebro a aprender a receita. Então, eu sei fazer o bolo. Então, quando você bate na porta para fazer o bolo, você bate com confiança. Eu sei fazer esse bolo. É isso que tem que acontecer com a sua mente no que diz respeito à sua pessoa. A quem você é. Então, se você não acreditar em você, para você poder vencer, você não vai vencer. E se você estiver esperando que o outro prepare o caminho para você vencer, eu sinto te desapontar. O outro está preocupado com ele, não com você. Então quem é que tem que se preocupar com você? Você mesma, você mesmo. É você quem tem que se preocupar com você. É você que tem que aprender. É você que tem que se sujeitar a ler a receita um dia após o outro. Cada vez que vai fazer o bolo, tira a receita. Eu tenho um caderno de receita que eu vou mostrar para vocês. Antigo. Tá todo manchado já. E eu tenho receita que eu vou lá e pego a receita hoje, depois de já fazer essa receita há muitos anos. Eu pego a receita e olho a receita e sigo a receita, se eu quiser que saia igual. Então, qual é a diferença do vencedor e o perdedor? O vencedor, ele acredita que pode e ele vai atrás e consegue. O perdedor, ele duvida dele e por isso ele não vai atrás e não consegue e diz, ó dia, ó azar, eu sou infeliz mesmo, a vida é ruim pra mim, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É assim que acontece pro vitimista. O que não é vitimista diz o seguinte, não consegui, tudo bem, eu compro, pronto. Mas ainda assim está se enganando.
Entenderam? Então, quando eu desenvolvo autoestima, eu ensino o meu cérebro a agir da forma correta. Não é PNL, não é autoajuda, não é repetição, não. É ação. Isso é entrar em ação. Da mesma forma, o processo de mudança através do coaching, que é um processo excelente e que vai mudar totalmente a sua história. Então, autoestima. Você tem culpa? Até um certo ponto, sim. Até certo ponto, não. E quando a culpa é sua, tá na hora de você resolver. Como ter autoestima? Reconhecendo Deus acima de você, você abaixo de Deus e o próximo abaixo de você. Não na fala, não de garganta, mas de ação. É preciso começar a agir dessa forma. Dependa de Deus e ajude pessoas que dependem de você. É dessa forma que faz. Outra coisa, entender que eu posso estar na defesa ou no ataque, mas isso não me livra do sentimento. Eu posso estar me defendendo ou atacando. Eu posso estar sendo vítima ou vitimizando ou atacando pessoas. Mas isso não me livra da doença. Toda disfunção é uma doença e doença emocional te leva à doença física. Por isso é importante tratar as doenças emocionais para que elas não se tornem físicas. Porque quando está no corpo é mais difícil de você acreditar que ela é emocional. Muito mais difícil, então toma cuidado. Tá certo? Então, entendendo isso, respondi todas as perguntas? Ai, falta uma aqui. Meu marido me humilha constantemente, sofro muito, mas eu dependo do amor dele para viver. Você está reconhecendo, minha querida. Você está reconhecendo, o nome dela é Wanda, e você está reconhecendo que você precisa do amor do seu marido para viver. Entenda o que eu expliquei? Assiste essa live de novo, tá tudo aqui porque a gente já tá acabando. E você vai entender que você precisa se amar. E ninguém precisa do amor do outro para viver. Ninguém. Ninguém. Vou voltar lá rapidinho em Adão. Adão já era feliz antes de Eva existir. Ele já era feliz. Ele não estava chorando pelo jardim, se abraçando nas árvores, lamentando e dizendo, oh, que tristeza, todos os animais têm parceiras e eu não tenho, oh, que será de mim? Ah, minha vida... Não, Adão era super feliz. Muito feliz, alegre, bem resolvido, adorador fiel de Deus, estava bem. Agora, ele percebeu que ele realmente poderia ter uma pessoa para dividir essa alegria, para dividir essa felicidade, para abençoar uma outra pessoa com essa alegria de viver que ele tinha, com esse amor por Deus que ele tinha. Então, quando ele entende isso, Deus então faz com que ele durma e traz Eva, né? Deus faz Eva a partir da costela dele e entrega Eva para Adão. E aí os dois serão felizes juntos. Então, Wanda, eu sinto te dizer, minha querida, mas você não depende do amor dele para ser feliz. Não depende, você está enganada. E você precisa de ajuda. Porque se você acreditar dessa forma, tudo que ele exigir de você, você vai fazer. Se ele falar, faz assim, você faz assado, você faz, lambe o chão, você lambe. Entende? Quem cai nas mãos de uma pessoa opressora e depende dela para viver, se torna capacho dessa pessoa. E vou ser mais profunda um pouco aqui. Me perdoe, mas eu vou ser. E você desonra a Deus, o seu Criador. Porque você tem uma vida para viver e não para viver a serviço obstinado de outra pessoa que não é quem merece todo esse amor. Então vamos lá? Quando você colocar o amor no lugar certo, Deus, você e o próximo, você vai humilhar as pessoas? Você vai tratá-las mal? Você vai judiar delas? Não. Você vai respeitar, você vai gostar, você vai ajudar, você vai abençoar, você vai ter prazer em viver com essa pessoa. E com todos que te cercam. Porque você tem tanto amor dentro de si que você consegue dividir para as outras pessoas. Tá certo? Não quero que você se sinta a pior das pessoas por ouvir tudo isso. Eu quero que você se sinta uma pessoa capaz de mudança. Eu quero que você... Então, eu posso sim viver, eu posso sim ser feliz, eu posso amar as pessoas e posso proporcionar para as pessoas alegria e felicidade. Porque você vai ter dentro de você. Agora, se você quiser uma orientação, eu vou te dar agora. Você quer aprender mais sobre autoestima? Esse assunto realmente é onde você entende que precisa saber? Você entende que está passando por dificuldades nessa área, que precisa aprender? Então eu quero te dar uma orientação. Adquira minha aula, uma aula completa sobre autoestima. Essa aula está prontinha,
você pode adquirir essa aula. O valor da aula normalmente é R$ 97, mas eu estou disponibilizando para todas as pessoas que estão participando das minhas lives e dessa aula hoje por R$ 47. Então, se você entende que precisa aprender mais, adquira a aula, você vai aprender e você vai estar dando o primeiro passo já na direção de ser uma nova pessoa, de viver de uma nova forma, porque Deus quer isso para você, porque isso é possível. E quem sabe está passando da hora, né? Quem sabe já está passando da hora de você dar a volta por cima, se valorizar, se amar e aprender a fazer isso da maneira certa. Tá bom? Então adquira a aula, R$ 97. Tem aqui embaixo você entra no meu WhatsApp e solicita o Pix, tá bom? Então o WhatsApp já tá aqui. Eu vou colocar aqui também rapidinho. E você vai poder entrar no meu WhatsApp. Um instantinho aqui, rapidinho. Desculpa eu tomar só mais esse tempo aqui. Espero que o Instagram não tire antes. Porque o tempo é cronometrado. Mas tá aqui o meu WhatsApp. Você entra então e solicita o Pix e diga eu quero a aula. E aí eu mando para você a aula, você vai assistir a aula. E além da aula você tem a devolutiva comigo. Você vai preencher, responder o teste que tem lá. Vai descobrir qual o seu nível de autoestima. E você vai então poder ter uma devolutiva comigo, que eu vou atender você com todo carinho. Não é muito tempo, são 20 minutos de devolutiva, mas eu acredito que vai fazer bastante diferença na sua vida, tá bom? Então a todos que me ouviram, se você gostou, manda no meu WhatsApp, escreve no meu direct, Sueli, gostei da aula, e eu vou ficar muito feliz. Obrigada por você que esteve aqui, todos vocês que estiveram. Tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira e até a próxima aula na semana que vem. Combinado? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.